Dom Edson Oriolo celebra 4 anos como bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Os perigos do cerol nessa época de férias e ventos bons para empinar pipa. E ainda tudo sobre o primeiro clássico mineiro nas quartas de final da Copa do Brasil. Agora, no Horizonte Notícia. O bispo auxiliar Dom Edson Oriolo celebrou nesta quinta-feira 4 anos de ordenação. Vanessa Anício nos conta mais sobre esse trabalho e sobre a atuação de Dom Edson na Arquidiocese de Belo Horizonte. Fiéis e religiosos se reuniram nesta quinta-feira na paróquia Nossa Senhora da Paz, no bairro Cachoeirinha, para a celebração em ação de graças pelos 4 anos de ordenação de Dom Edson Oriolo. É uma ação de graças pelo grande pastor que ele é para nós. Para a juventude, para todas as outras pastorais também. Dom Edson tem nos motivado sempre, né? Animando as pastorais, os movimentos, sempre encontrando, fazendo cada momento uma experiência nova. Dom Edson foi nomeado pelo Papa Francisco no dia 15 de abril de 2015. A ordenação episcopal foi celebrada em 11 de julho na Catedral Metropolitana de Pouso Alegre. Uma alegria de poder estar juntamente com o nosso arcebispo Dom Valmor, que tem me ensinado muito o que significa ser bispo no aspecto de ensinar, evangelizar e governar. Além de bispo auxiliar na Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Edson é presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família do Regional Leste 2 da CNBB. Anos de trabalho e dedicação para fortalecer as pastorais na igreja. Tem a responsabilidade, a missão de estar junto aí com os padres da região episcopal Nossa Senhora da Conceição, que são 81 paróquias, inúmeras comunidades, e também ajudo na questão da Catedral Cristo Rei, ali nas reuniões da gente tentar captar recursos para essa grande obra que é a construção da nossa Catedral Cristo Rei. E hoje é dia de festa julina. O convite é da paróquia Nossa Senhora de Fátima, que fica na Praça da Assembleia, no bairro Santo Agostinho, em BH. As atividades começam às 6 horas da noite, com entrada gratuita. Acidentes graves, às vezes com mortes e até desligamentos na rede elétrica, fora o risco de choque. Estamos falando dos perigos das linhas de pipas e papagaios com o cerol, muito comuns nessa época do ano, que tem céu limpinho e ventos fortes, sem contar a meninada de férias escolares. Por isso, a Guarda Municipal de BH tem feito campanhas para orientar crianças e adolescentes quanto aos perigos dessa brincadeira. O céu limpo nesta época do ano é um convite para os amantes de pipas e papagaios. O problema está no tipo de linha usada. A inocência faz com que crianças se exponham ao risco. Uso linha chilena. Você usa a linha chilena? E por que você usa a linha chilena se é tão perigoso? Uai, usar os papagaios, cortar, ué. Mas vale a pena botar as pessoas em risco só para cortar papagaio? Não, mas nós saltamos no alto, não embaixo. O problema é que a linha costuma cair. E se tiver cerol ou for linha chilena, o estrago pode ser grande. Se não passa um motoqueiro assim, aí você tá com bem papagaio no alto, aí passa, corta o pescoço, pode morrer. Aí pode passar mais um homem de bicicleta, pode morrer também. O número de acidentes com linha chilena e cerol tem aumentado na capital. De acordo com o Hospital de Pronto-Socorro João 23, em 2017 foram 25 casos. No ano passado, 31. Em 2019, já são 19 casos, sendo 13 apenas no mês de junho. Segundo a Associação Brasileira de Motociclistas, 50% dos acidentes causam ferimentos graves e 25% são fatais. Para tentar reduzir esses números, a Guarda Municipal tem visitado escolas em Belo Horizonte para orientar as crianças. Nós entendemos que, trazendo esse conhecimento para as crianças, elas podem levar para os pais e é uma melhor forma de conscientização, principalmente devido às práticas que nós mostramos para elas. Além de orientação, os guardas usam legumes para mostrar às crianças como a linha corta com facilidade. Também explicam a necessidade da utilização das antenas de proteção nas motocicletas e deixam claro que o uso de cerol e linha chilena é crime. No caso da criança e o adolescente, a responsabilização é para os pais, no qual tem uma multa de R$ 1.500 a R$ 4.000. Mas a principal coisa que nós trabalhamos com essas pessoas é o sentimento da empatia. Colocar-se no lugar do outro.
Uma linha com cerol que você utiliza, ela pode vir a causar vários danos, pode vir a causar mortes. O cineasta brasileiro Tadeu Jungle venceu o Festival de Filmes ODSS em Ação da ONU com curta-metragem Rio de Lama. Filmada em Bento Rodrigues, distrito de Mariana, após a tragédia que devastou a região, a produção concorreu na categoria de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em Realidade Virtual 360 graus. O anúncio foi feito durante o Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas em Nova York. As filmagens foram logo após o rompimento da barragem da Samarco em novembro de 2015. Tadeu Jungle foi a Bento Rodrigues, local devastado pela lama de rejeitos, e conversou com diversos moradores, como contou a ONU News. Eu fui no calor da tragédia, eu fui para lá fazer o filme e não tinha roteiro. Eu não tinha um script, porque era um documentário feito no calor da situação. O lançamento foi em 2016. Para o cineasta, é um filme transformador e histórico. Tadeu afirmou que o prêmio pode fortalecer uma série de princípios que o Brasil tenta estabelecer em torno do tema mineração e sobre os desastres por conta das barragens de rejeito. O Rio de Lama é um filme, é um documentário, tem 9 minutos de duração e ele foi feito em realidade virtual. Esses filmes que você assiste através dos óculos. Ali a gente conta uma história, ou de uma saudade, ou de uma ausência. Quando cheguei aqui na minha casa, lá no Socorro foi nada. Cheguei aqui, tudo que eu tinha ido para a água abaixo. Bacana, né? E agora vamos falar do Clássico Mineiro ontem. Primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil e o Cruzeiro atropelou o Atlético. André Cristino, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos. Pois é, o Clássico marcou o retorno de Atlético e Cruzeiro aos jogos oficiais depois da Copa América. Teve uma confusão antes da partida com a torcida do Atlético, que não conseguiu acesso ao Mineirinho, e aí teve confronto com o Cruzeirense, um lamentável que costuma acontecer nos clássicos. E dentro de campo, o Cruzeiro surpreendeu. Mano Menezes não colocou o Fred, que era esperado como centroavante, colocou o Pedro Rocha. E aí o menino desequilibrou, fez um falso 9, como se diz, é um falso centroavante, e desequilibrou para o lado do Cruzeiro. O Cruzeiro venceu por 3-0 o Atlético. Vamos ver os gols da partida. O primeiro gol foi um belo gol do Pedro Rocha, ele limpou ali e bateu por cobertura, 1-0 para o Cruzeiro. Depois um vacilo ali, o Hever com o Zé Wellison erraram na saída de bola do Atlético e o Pedro Rocha arrancou na velocidade, difícil pegar ele, passou pelo Vitor e viu lá o Thiago Neves tranquilo, só para empurrar 2-0. E para fechar o placar, o Robinho bateu, sobrou para ele com gol aberto, 3-0 Cruzeiro. Cruzeiro que não vencia um jogo oficial há 9 partidas. Venceu no meio de uma crise aí, conseguiu um bom resultado. Na semana que vem, quarta-feira, 7h15 da noite, tem um jogo de volta no Independência. O Cruzeiro pode perder por 2 gols de diferença, que garante vaga na semifinal da Copa do Brasil. Se for uma derrota por 3 gols de diferença, a decisão será nos pênaltis, 4 gols de diferença, o Atlético avança. Mas antes dessa decisão, tem o Campeonato Brasileiro. No domingo, o Cruzeiro recebe o Botafogo no Mineirão às 4 horas da tarde e às 7 horas da noite o Atlético joga fora de casa, vai enfrentar a Chapecoense lá na Arena Condá. O Rodrigo Santana disse que vai com uma equipe alternativa para a Chapecó. Já o Cruzeiro, como joga em casa, deve poupar 1 ou 2 jogadores apenas, não vai ter tanto desgaste com a viagem. Quem também vai voltar a jogar o Brasileiro é o América. Pela Série B, o América joga amanhã, 11 horas da manhã, contra o Figueirense no Independência e quer romper essa fase negativa. O América está na zona do rebaixamento na Série B, vencendo, pode sair da zona, o que seria muito bom para a retomada e quem sabe o acesso para a elite no ano que vem. E tem também o futebol feminino no final de semana, Campeonato Brasileiro, quartas de final. O América joga hoje às 8h30 da noite contra o Grêmio e o Cruzeiro joga amanhã 3 horas da tarde contra o Ceará fora de casa. Vale lembrar que quem vem avançar se garante na elite do futebol brasileiro feminino no ano que vem. Bacana, André. Bom, fica com a gente aqui. Eu quero saber se você se lembra de uma cacatua. Ela virou febre aí nas redes sociais, no YouTube, virou famosa aí há cerca de 10 anos. Você lembra dela? Não lembro muito, minha memória não é tão boa assim, não. Mas é a Snowball, né, André? A cacatua, ela voltou a ser notícia porque agora o animal foi tema de uma pesquisa científica. E esse trabalho mostra que o pássaro dançarino é capaz de fazer.
Depois de ficar famosa há 10 anos no YouTube, a catatua dançarina Snowball foi objeto de estudo. Um artigo científico descreve em detalhe 14 de seus movimentos de dança. O estudo foi publicado na revista científica Current Biology. Um estudo já havia confirmado que Snowball podia se mexer de acordo com a música, mas depois seus passos se limitavam ao movimento da cabeça e ao levantar de uma pata, 2 gestos geralmente associados a rituais de acasalamento. Logo depois, a dona de Snowball, Irena Skull, que cuida dele em um santuário de pássaros em Duncan, na Carolina do Sul, percebeu que o animal era cada vez mais criativo em seus passos. O pássaro foi então exposto a sucessos dos anos 80 e a análise dos vídeos possibilitou a identificação de 14 movimentos diferentes, além de um grande talento para a dança. Bonitinho demais, Tá dançando melhor que eu. Gente, o Horizonte Notícia fica por aqui. Para rever essa edição, acesse o nosso site. Um ótimo fim de semana para todo mundo. Até segunda. Tchau. Tchau, tchau.